Vou começar a chorar antes de falar. Só de pensar na história, cara. Passam-se 2 anos, em maio mais ou menos do ano passado. Minha mãe chegou aqui em casa num churrasco e me chama para conversar. Filha, eu preciso falar com você. E já me chama com o olho mareado. Falei, o que foi, mãe? O que aconteceu? Ela, filho, você não vai acreditar. O que foi, mãe? O que aconteceu? Você sabe que a mamãe escrevia todas as receitas que a mamãe fazia. E eu até brinco que minha mãe tem que escrever um livro, né? Histórias com H e histórias das receitas dela. Apesar de não existir mais H e E nessa brincadeira. Porque minha mãe, ela tinha mania de toda vez que ela pegava uma receita ou que ela inventava uma receita, ela escrevia ou um conto do lado, ou ela escrevia alguma coisa que estava deixando ela feliz ou triste ou angustiada. Então ela meio que registrava o contexto histórico da vida dela, seja por meio de conto ou de um relato, no livro de receita. Então, por exemplo, aqui tem uma coisa assim. Dia 11/9/95. Escrevo receitas para a Nilza. Tá sol, tá um calor de verão. E como é que eu vou pagar a faculdade? Só Deus sabe. Que bom que Ele sabe. São 4h40. Por exemplo, transcorre mais um ano na vida familiar, composta de alegrias, tristezas, esperanças e ansiedade. Com relação à vida do Marcos Vinícius como estudante, milagrosamente as contas estão sendo pagas. O carro já foi vendido, a economia ao máximo. Viramos a família do arroz com ovo. E ela estava olhando umas receitas, e aí de repente ela abriu no dia 14 de julho de 1995. O que aconteceu no dia 14 de julho de 1995? Foi o dia que eu recebi o resultado de que eu tinha entrado em medicina. E ela começa a ler. Meu Deus, o Marcos Vinícius entrou em medicina. Como é que a gente vai fazer para pagar a faculdade dele? Aí ela vira a folha. Na hora que ela vira a folha, tem uma imagem da Madre Teresa de Calcutá na folha. E ela pedindo para a Madre Teresa de Calcutá: mãezinha, ajude meu filho a se formar de médico. Eu tô falando isso, isso foi em 95. Minha mãe foi abrir esse livro de receita em 2019. Uma imagem da Madre Teresa. E minha mãe começando uma novena para a Madre, para que eu conseguisse me formar médico. E aí você pensa, cara, nada acontece nessa vida por acaso. Eu tinha que ser médico. Chego a furar os céus de tanto que eu rezo. Madre Teresa de Calcutá em ação. Então, quando eu atribuí aqui aos milagres que Deus fez na nossa vida, a gente já pedia para ela, né? Então, eu acho que foi uma dupla dinâmica, né? A Madre Teresa de Calcutá e Deus, né? Porque na realidade, o que permeou a minha vida sempre foi fé. Eu sabia que o Marcos ia se formar, mas claro, tinha o sofrimento de não ter o dinheiro. E o maior medo que eu tinha era que o Marcos desanimasse. Eu tinha que ser médico para poder participar do que eu participei em 2017. E ela me ajudou. Ela, não só a minha mãe, mas a Madre, Nossa Senhora, a minha fé, deem o nome que queiram dar, me ajudaram a me formar, porque eu tinha que viver isso. Eu lembro que no dia que eu voltei da Itália, eu tive a sensação que minha vida tinha acabado, sim. Não tinha acabado, mas que eu já tinha cumprido minha missão aqui na Terra. E cheguei para esse colega médico meu, que era meu sócio na época, que hoje não é mais, e falei para ele assim no avião: a nossa história de vida acabou aqui. A gente viveu para que a gente tivesse participado desse episódio junto. E um padre que escreveu o livro sobre a história da Madre depois me confidenciou que o livro escrito não foi sobre a Madre, foi sobre a história de vida desse cara que trabalhou comigo. Então olha que maluquice, eu trabalhava numa equipe, eu saio, eu vou trabalhar com um cara, esse cara não professa a fé católica, mas o Papai do Céu, preocupado com a fé que ele professa, me encontra com ele
faça, aí Deus, a Madre, quem quer que seja, faz com que eu faça a medicina, me ajudam a me formar. E aí, em 2019, minha mãe abre um livro de receita e a gente vê que a entidade que minha mãe pediu ajuda foi exatamente a Madre que eu ajudei a canonizar. Isso não é coincidência. O fato do neto do cara que me ajudou a ser médico, ser neurocirurgião hoje, não é coincidência. Nada nessa vida é coincidência. E aí no momento em que eu volto da Itália, que eu falo assim, meu Deus, eu cumpri minha missão. Eu vou morrer. Acabou. Não que eu ia morrer, né? Mas eu tive a nítida sensação de que minha vida tinha chegado, que minha missão estava cumprida. Coincide que eu boto um stent cardíaco também, um ano depois. Eu falei, pô, agora que eu morri mesmo, né? Porque já cumpri minha missão. E aí eu percebo que a mulher que eu reencontrei, que é a Juliana, já tinha me dado um filho. Já tinha me dado um segundo filho. A gente teve o terceiro filho. E a gente teve o quarto filho. Então, nem sempre a gente tem que saber o porquê que a gente está aqui na Terra. Nem sempre a gente tem que saber o porquê que a gente está aqui nessa vida. Mas eu tinha uma missão que era participar da canonização da Madre. Para isso ela me ajudou a me formar. Mas talvez minha segunda missão seja criar essas 4 crianças que estão sob minha responsabilidade, para que elas sim sejam transformadoras na humanidade. O que eu fiz foi uma coisa muito pequenininha em relação à Madre, mas o que eu posso fazer em relação a essas 4 vidas que estão na minha casa é muito grande. Mas quando ele entrava em casa de jaleco, aquilo era uma poesia para os meus olhos, né? Bonitinho, arrumadinho, limpinho, de jaleco, né? Então, essas coisas foram acontecendo e concorreram para o bem. Então, eu enxerguei que eu tinha uma missão além do que participar da canonização da Madre, que é ter uma família, que é transformar o mundo e botar pessoas com amor no coração para que essa vida possa ser vivida de forma mais fácil.